Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 22 até o versículo 31. Vamos lá. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceiam, não têm despensa nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Oh, glórias! Amém! Bendito o santo e maravilhoso nome de Deus. Mas, irmãos, eu leio essa palavra. Eu sei que você já leu inúmeras vezes esse texto. Sei lá, 10, 20, 30 vezes. Elias, eu já decorei esse texto, eu sei de cor. Eu recito esse texto. Irmãos, nesse texto o Senhor nos ensina a respeito da fé. O Senhor nos ensina como deve ser a nossa vida com relação a Ele. E nós vemos, amados, que o Senhor nos ensina a sermos totalmente dependentes dos céus. Uma dependência total, uma dependência nos mínimos detalhes. Eu quero dizer para você que não é fácil. Não é fácil nós assumirmos que Deus vela por nós, que Deus zela por nós, que Deus cuida de nós, que Deus tem carinho, tem cuidado, tem amor, tem prazer em nos abençoar, em nos fazer firmes. Eu sei que é difícil. Não é fácil, meu irmão. Não é fácil quando você acorda pela manhã e descobre que as coisas estão ponta cabeça. Você vê que está tudo ponta cabeça. Você sabe lá no teu íntimo, você sabe que Deus cuida de você, que Deus tem zelo por você, mas a nossa carne, essa carne dura, essa carne que precisa ser quebrada, subjugada, essa carne que precisa ser pisada, ela insiste em afirmar: não, Deus não olha para você, você está sozinho neste mundo, se preocupe, fique ansioso. Olha o que está à tua volta. Como você pode ficar esperando acontecer alguma coisa lá do alto? Desespere-se. Eis aí, amados, os conselhos da carne. Eis aí, amados, a voz da carne. E nós somos tendenciosos. E como somos? A ouvir a carne, a dar atenção à voz da carne, em colocar em segundo plano aquilo que Deus fala conosco. A afirmação inegável de Deus, a afirmação imutável de Deus, a manifestação do amor do Senhor para com nossas vidas. Em Lucas 12, versículo 22 diz: Por isso eu vos advirto, são palavras de Cristo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Será que Jesus Cristo não sabia que precisávamos trabalhar?
Será que Cristo Jesus estava assim, meio fora da realidade, meio aéreo? Ah, Jesus Cristo, Deus, Deus. Não, irmãos. Jesus vivenciava um dia a dia totalmente comum, totalmente humano. Ele passou por todas as dificuldades que são comuns a nós como homens, porque Cristo Jesus era homem, 100% homem. Jesus não era um deusinho encarnado. Jesus deixou a sua glória. Jesus renunciou à sua glória para tornar-se como a criatura, para tornar-se homem. E por isso que ele tinha autoridade para dizer: sede meus imitadores. Quando Cristo afirmava sede meus imitadores, ele não estava brincando com o homem, ele não estava sendo hipócrita, porque, não, Cristo era Deus. Não, amados, Cristo Jesus estava sujeito a todas as fraquezas que são comuns a nós, inclusive a ansiedade. No entanto, Jesus, claro, sem sombra de dúvida, um homem que procurou a proximidade com Deus, que procurou descansar no Senhor, que procurou colocar sua mente no Pai, um homem que procurou olhar para Deus, esperar em Deus, esse Deus Todo-Poderoso que amou Jesus de uma forma tão intensa e, por consequência, nos ama de uma forma extremamente intensa. Esse mesmo Deus, foi nele que Jesus descansou e nele Jesus tirou forças para nos ensinar: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Meu Deus, que maravilha! Que maravilha, amado! Que maravilha sabermos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor vela pela minha vida e pela tua vida. No entanto, eu preciso, a exemplo de Cristo Jesus, aproximar-me dele, porque só terei forças, só terei essa visão inabalável, essa visão firme, essa visão real. Eu só terei isto na minha existência a partir do momento que, como imitador de Cristo Jesus, eu colocar toda a minha vida diante do trono do Senhor, quando eu depositar todo o meu ser diante do Eterno, quando eu colocar por completo a minha existência diante de Deus e dar autoridade ao Senhor e dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, faça na minha existência segundo o teu propósito. Eis-me aqui, Senhor, faça em mim aquilo que tu queres. Eis-me aqui, Senhor, quero ser semelhante a ti, quero ter a tua mente, quero ter o teu espírito, quero vivenciar uma realidade espiritual na minha existência. Eu só terei condições de tomar posse desta palavra quando eu me portar desta forma. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a Bíblia e achamos que ela é um tanto quanto fora da nossa realidade, mas é fato realmente. Muitas vezes nós estamos tão assim amarrados a essa terra, tão envolvidos com essa terra, com os preceitos dessa terra, com os desígnios dessa terra, com os planos dessa terra, que perdemos de vista aquilo que Deus quer para a nossa existência. E quando essa realidade é fato na minha existência, na tua existência, você olha para a Bíblia e vê palavras como esta como inatingíveis, impossível de serem alcançadas. Mas, irmãos, a Bíblia não é uma história, não é um conto. A Bíblia é um fato real, um fato vivo, realidades inquestionáveis, realidades que foram colocadas de uma forma clara para que nós pudéssemos observá-la e permitir que Cristo Jesus manifesta-se em nossas vidas. E nós, amados, precisamos urgentemente, como diz nas cartas de Paulo, possuirmos a mente de Cristo Jesus.
E esse possuir a mente de Cristo Jesus é viver segundo aquilo que Cristo Jesus viveu nesta terra. Um homem que descansou no Senhor, que esperou no Senhor, que pagou o preço para que a vontade de Deus se manifestasse por completo na sua existência. E eu quero chamar a tua atenção, meu irmão, e chamo também a minha própria atenção. Sim, chamo minha própria atenção. Como está o nosso dia a dia? Como está o meu dia a dia? Eu tenho tomado posse dos ensinamentos de Cristo para a minha vida. Eu tenho vivenciado esta palavra na minha existência. Eu tenho deixado o Espírito Santo de Deus dirigir por completo o meu ser. Eu tenho deixado o Espírito de Deus operar uma transformação maravilhosa, poderosa na minha vida. Essa pergunta eu fiz a mim mesmo. Eu quero também estender essa pergunta para você, meu amado que me ouve. Como está a tua vida diante de Deus? Talvez você olhe, mas Elias Oliveira, olha só, o Senhor nos diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, não andeis ansiosos com a feira, com as contas a pagar, com as roupas. Mas Elias Oliveira, como não andar ansioso se eu preciso dessas coisas todas? Irmãos, no versículo 24, Jesus responde: observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Eis aí a resposta de Cristo Jesus para a tua existência, para a tua pergunta, para o teu questionamento. O Senhor tem prazer em te sustentar, meu amado. Quando você coloca Deus no lugar certo na tua existência, quando você permite que o trono da tua vida seja local reservado exclusivamente para o Todo-Poderoso, Ele vem, enche teu ser, enche a tua existência e move as coisas em teu favor. Você não será mais escravo dessa terra, você não será mais escravo das situações, mas você será um homem, uma mulher, um jovem cheio da graça de Deus, que certamente há de trabalhar, certamente há de envolver-se com essa terra nas ocupações diárias, ocupações profissionais. No entanto, você será livre, você não será escravo, você não será um homem escravizado pela carne, escravizado pela situação que envolve a humanidade em nossos dias, porque o Senhor vem em teu socorro, o Senhor vem na tua vida, o Senhor opera uma transformação, faz uma coisa extraordinária acontecer na tua vida, o Senhor permite que as coisas fluam, o teu trabalho será bem sucedido, a tua vida financeira será bem sucedida, a tua vida familiar será bem sucedida, a tua vida diante da sociedade será bem sucedida, porque Deus tem prazer em abençoar aqueles que são fiéis, aqueles que buscam a Ele em primeiro lugar. Quero ressaltar que não estou aqui referindo-me àqueles que estão buscando a fortuna em primeiro lugar, que estão buscando o carro novo em primeiro lugar. Não me refiro àqueles que estão buscando o apartamento, a casa própria em primeiro lugar. Me refiro àqueles que colocam, que buscam, como diz o versículo 31 do capítulo 12 de Lucas: buscai antes de tudo o seu reino, buscai antes de tudo o seu reino, buscai antes de tudo o seu reino. E complementa Jesus: e estas coisas vos serão acrescentadas. Crês nisto? Crês nisto, meu amado? Viva esta realidade. Viva a realidade de Cristo na tua existência. Seja um homem, uma mulher que não está preocupado com esta vida, que não está envolvido com esta vida, que não ouve a carne, que não ouve o clamor da carne, mas seja um homem, seja uma mulher, um jovem, um adolescente que está pronto a ouvir o clamor do Espírito Santo. E o clamor do Espírito Santo é que você seja tal qual Cristo foi.
Alguém que soube descansar em Deus, alguém que soube esperar no Senhor, alguém que confiou demasiadamente no Pai, alguém que colocou por completo a sua existência diante do trono de Deus e disse ao Senhor: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Fácil não é, meu Deus. Se possível, passa de mim o cálice, mas se não é possível, eis-me aqui, Pai, para que se cumpra na minha vida a tua vontade. Eis aí, irmãos, palavras de um coração que fora movido pelo Espírito Santo de Deus, palavras de um coração que abraçou o Senhor acima de todas as coisas, palavras de um coração que vislumbrava pela frente a morte, o sofrimento, as dificuldades da existência. No entanto, tinha como único objetivo fazer a vontade de Deus. E quando nós, amados, objetivamos em satisfazer Deus em primeiro lugar, o versículo 22 torna-se uma realidade na tua existência. Uma realidade no sentido positivo, porque você não mais estará ansioso, não mais estará preocupado, não mais estará envolvido, desesperado com esta terra, mas, conforme o versículo 24, você será exemplo dos corvos, alimentados por Deus, sustentado pelo Senhor. Oh, glórias! Você será um homem, uma mulher que será elevado acima das dificuldades, elevado acima dos problemas. Você voará como águia sobre as dificuldades, sobre os problemas, e você verá de cima a mão de Deus na tua vida. Crês nisto? Viva! Crês nisto, meu irmão? Viva! Porque preciso crer, mas eu preciso, acima de tudo, viver. Porque a fé só é uma realidade quando nós a vivenciamos no nosso dia a dia. Oh, amado, que adianta conhecer toda a palavra? Que adianta saber que Deus é aquele que nos abençoa se eu não vivencio a vontade dEle, se eu não vivencio os ensinamentos dEle na minha vida? O reino de Deus, amados, é feito com sangue. E o sangue é a nossa vida. O reino de Deus, ele é feito nessa terra com a nossa vida. A nossa luta não é contra sangue, é contra Satanás. Mas o reino de Deus nessa terra, ela é feita com sangue. O sangue de Cristo que foi derramado na cruz, derramado sobre minha vida, derramado sobre tua vida, para que nós fôssemos corpo unificado de Cristo, vidas vivas nessa terra, cheia do poder, cheia da autoridade, para vencermos todas as dificuldades, vencermos todos os problemas e olharmos para o Senhor e apresentarmos diante dele nossa vida e gratos louvarmos o Senhor continuamente. Aleluia! Meu amado, és muito amado de Deus. Tu és muito amado, tu és muito amada de Deus. Creia, creia que o Senhor quer te abençoar, mas creia e viva a verdade de Deus na tua vida. E a verdade do Senhor para você, meu irmão, para você, minha irmã, é: buscai antes de tudo o seu reino. Buscai antes de tudo o seu reino. Buscai antes de tudo o seu reino. E estas coisas vos serão acrescentadas. Lucas capítulo 12, versículos 31. Meu irmão, que Deus te abençoe muito. Minha irmã, que o Senhor abra teu entendimento, que você permita que a glória do Senhor venha manifestar-se na tua existência e que tu sejas homem, que tu sejas mulher, cheios do poder de Deus. E que a glória do Senhor venha repousar sobre tua existência. É a minha declaração de bênção sobre tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?